Muito obrigado pela presença de vocês. A gente então está começando aqui o nosso painel. A gente vai falar sobre comunidades orgânicas. Como é que a gente consegue construir uma comunidade orgânica? O que é, né? Como é que vocês entendem isso? Primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da história de vocês, a história de ministério, e daí a gente vai conversando. E se você aqui que está com a gente tiver alguma pergunta, você pode fazer também. A gente só repete aqui no microfone que a gente está gravando ela também, e a gente vai conversando aqui, tá bom? Davidson, se apresente. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado pelo seu tempo. Conta um pouquinho da tua história e daí a gente vai conversando aí sobre comunidades orgânicas. Tudo bem. Estão me ouvindo aí? Estão, né? Tá dando para ouvir? Legal, tá. Meu nome é Davidson, eu sou pastor na Igreja Evangélica Batista de Vitória, lá em Vitória do Espírito Santo. Né? Já estou aí no ministério há 17 anos, mas estou pastoreando ali na frente dessa igreja, como pastor presidente, há cerca de 1 ano e meio. E esse sou eu, casado com Ludmila e pai da Esther. Muito bem, muito obrigado. E você, Ivan, se apresente por favor para a gente. Hola, mi nombre es Iván Tobar, soy pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Bethesda en Santiago de Chile. Estoy pastoreando la iglesia en la cual yo nací biológicamente, crecí ahí y cuando fui joven me transformé en el pastor de la iglesia. Estoy con mi esposa, con mi familia que está acá y también con otros pastores que pastorean junto con nosotros en la iglesia. Muito bem, muito obrigado. Primeira vez aqui no Brasil? He estado varias veces, pero primera vez en la ciudad de Sao Paulo. He estado varias veces en el aeropuerto, pero no he salido del aeropuerto. Pero es primera vez que estoy acá. Muito bem. Davidson, quando você ouve a questão de uma comunidade orgânica, o que isso define, né? Qual a definição que você tem de comunidade orgânica? Então, se a gente for falar no âmbito de igreja, que a gente precisa definir e deixar isso bem definido, porque uma coisa é eu crescer como uma comunidade ou como uma empresa organicamente, outra coisa é como igreja. Primeira coisa que eu acho que está um pouco perdido no Brasil é o que é igreja, porque a igreja está sendo feita para quem? Né? Então a gente precisa entender o que é a igreja. A igreja é a comunidade dos santos, é a congregação dos santos. Que santos são esses? Aqueles que nasceram novamente, aqueles que nasceram de novo. E o grande problema hoje no Brasil é a secularização da igreja. A igreja ela está secularizada. Então a primeira coisa é entendermos o que é a igreja. Entendemos o que é a igreja. Por que a igreja existe? Qual a finalidade da igreja? Aí a gente pensa no crescimento. Não esse crescimento aleatório, porque se nós formos olhar hoje no Brasil, as igrejas que mais crescem são igrejas secularizadas. São igrejas que eu particularmente não definiria como igreja, né? São igrejas que nós vemos que na sexta-feira tem um sal grosso. É uma igreja que na sexta-feira a pessoa está levando rosa de saron, né? Ou sei lá que tipo de flor. E essas são as igrejas que estão crescendo no Brasil. Igrejas essas que inclusive em alguns países são até proibidos de se instalarem. Então a primeira coisa, Fernando, o que é a igreja? Nós sabemos, estamos entendendo, compreendendo o que é a igreja, para aí a gente pensar no crescimento, ou nós vamos crescer aleatoriamente? Porque tem duas coisas que a gente não pode ter medo. Eu sou filho de pastor batista. E os batistas antigamente tinham medo eles tinham numerofobia. Não, a gente precisa crescer em qualidade. Mas agora nós estamos indo para uma diferença aí que é a numerolatria. A gente está idolatrando. A minha igreja tem 8 mil membros, a minha igreja cabe 10 mil pessoas, eu fiz o templo de Salomão. Uau, é grande. Mas será que aquilo é uma igreja?
Será que as pessoas que estão indo ali estão ouvindo o verdadeiro evangelho? Será que as pessoas que fazem parte daquele lugar ali tiveram uma experiência com Cristo Jesus, com o Espírito Santo? Será que eles nasceram de novo? Aí a gente vai lá para João capítulo 3. Os religiosos que chegaram à noite para Jesus, e um deles, o Nicodemos, e perguntou: e aí, qual é a parada nova? O que é essa religião? O que você está pregando? E ele era um religioso, ele era um cara que sabia sobre religião. E o que Jesus vai falar para Nicodemos? Meu camarada, você precisa nascer de novo, nascer do alto. Então hoje o que a igreja precisa é voltar para a centralidade das escrituras sagradas que nós perdemos. Que no final da história é Jesus Cristo, né? A igreja é de Cristo, né? Não é de uma pessoa, não é de nada disso. A igreja é de Cristo, mas ela está pautada na palavra. Sem dúvida. Porque eu gosto muito, Fernando, já foi falado por aí, alguém falou sobre as viagens de Paulo. A primeira viagem de Paulo, ele vai, ele faz, e ele chega ali naquela região ali ainda da Ásia, né? Não da Ásia Menor, mas da conhecida Ásia hoje, ali na região da Galácia. Ele está por ali, ele volta, mas quando ele volta e dá uma parada. A gente tem um capítulo 15. O capítulo 15 peraí, vamos nos lembrar aqui, o que é cristianismo? Cristianismo está atrelado ao judaísmo? Porque eu só posso fazer a segunda viagem missionária, eu só posso voltar a pregar se nós compreendemos o que é cristianismo. Não é uma frase minha, mas eu gosto muito de usar essa frase. Pior do que você não pregar o evangelho é você pregar um mau evangelho, um falso evangelho. Porque um falso evangelho, e aí é o que a gente ouve muitas vezes, porque o número de pessoas desviadas é o mesmo número, é o dobro de pessoas que estão dentro da igreja. Sim, porque ouviram um falso evangelho. Ouviram um evangelho liberal, ouviram um evangelho da prosperidade. Cristo não me prometeu casa nova, Cristo não me prometeu carro novo, Cristo não me prometeu dinheiro na conta, Cristo me prometeu uma vida abundante, mas Ele me prometeu os céus. E Ele disse que através de muitas tribulações nós entraríamos no reino de Deus. Então, o grande problema é o falso evangelho está sendo pregado, que estão criando falsos crentes e pessoas decepcionadas com a igreja, com a palavra e com Cristo. Obrigado. E você, Ivan, como é que você vê, ou conta um pouco a história da comunidade de vocês, da igreja de vocês, como é que ela cresceu, como é que ela veio caminhando, e o que é para você, então, uma comunidade orgânica? Davidson falou muito do que é a igreja, do que é o cristianismo, né? Se é, se não é. Como é que você vê isso? Bueno, queria primeiro responder a pergunta que le hiciste ao pastor. Queria responder primeiro a pergunta que fizesse ao pastor. Para mí, una iglesia orgánica es una iglesia que responde a un tipo de funcionalidad biológica. Para mim, uma igreja orgânica é uma igreja que responde a uma funcionalidade biológica. Cuando hablo de biológica es que quando falo de biológica, entiendo la iglesia como un cuerpo, a igreja como um corpo, donde hay una cabeza que es Cristo, onde há uma cabeça y que é todos Cristo. nosotros somos los miembros, Que todos nós somos os y membros, que respondemos a través del desarrollo de nuestros dones e que respondemos através do desenvolvimento dos nossos dons, al crecimiento del todo el conjunto de la iglesia. ao crescimento de todo o conjunto da igreja. Por tanto, en una iglesia orgánica nadie sobra. Em uma igreja orgânica, ninguém fica de fora, ninguém sobra. Todos son necesarios para que el conjunto pueda desarrollarse. Todos são necessários para que o conjunto possa se desenvolver. En esta funcionalidad orgánica, el pastor o los pastores son parte del conjunto. Nessa funcionalidade orgânica, os pastores são parte desse conjunto. Siempre respetando que Cristo es la cabeza de la iglesia. Sempre respeitando que Cristo é a cabeça da igreja. Nosotros como comunidad de fe
Cuando resolvimos no autocompreendernos uma organização, Quando a gente vê a igreja e não entendemos ela como uma auto-organização, sino como un organismo, senão como um organismo, entonces nuestra iglesia cambió. ou seja, a nossa igreja mudou. Con eso eliminamos el hecho de que el pastor, por ejemplo, Com isso eliminamos que o pastor sea la cabeza de la iglesia. seja a cabeça da igreja. Y eso permitió que las personas Isso permitiu que as pessoas encontraran su lugar dentro de la congregación. encontraram o seu lugar dentro da congregação. Y desde mi punto de vista, eso es una comunidad saludable. E desde o meu ponto de vista, isso é uma comunidade saudável. No es perfecta, pero es saludable. Não é perfeita, mas saudável. Obrigado. E assim, eu acho que os dois se completam, né? O que vocês falaram. Mas eu vejo assim, muitas vezes há uma tentação do pastor de assumir uma posição que não é dele. De assumir esta ideia, como o Ivan colocou, de que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é um corpo, mas ele pode querer trazer isso para ele. Por que você acha que isso acontece? Né? O que passa pela cabeça? Tiveram algumas igrejas que até começaram bem. Alguns ministérios que até começaram bem, mas ao longo do tempo se perderam. Por que isso você entende que aconteceu? Eu vejo aqui, Fernando, tem duas questões, né? A primeira, quando a gente olha assim para os pastores mais antigos, né? Para aquela questão de forma de liderança. Nossa forma de liderança mudou, apesar do que a Bíblia já falava qual era o estilo de liderança, né? Um estilo de liderança servidor. Mas a gente sabe que a liderança, mesmo não só dentro da igreja, mas mesmo no campo corporativo, ela mudou e tem mudado muito. As pessoas estão se voltando cada vez mais para a pessoa de Cristo Jesus. Não falo Jesus Deus, mas o Jesus como um líder, né? O mundo tem se voltado, tem visto isso, esse exemplo de liderança de Jesus. Então, a primeira coisa que eu vejo é a forma de liderança mesmo. Isso foi mudando, as pessoas antigamente tinham aquela forma de liderança onde o líder tinha que fazer tudo, onde se falava, por exemplo, olha, você não pode levar, no mundo corporativo, você não pode levar os seus problemas para casa, como se o ser humano fosse um ser que daria para se dividir, né? E agora descobriram que o ser humano é um ser indivisível. Uau, que descoberta que fizeram, né? Então, eu acho que essa questão da forma antiga, da forma como se ensinava, inclusive no seminário, onde se colocava, na verdade, um peso, um fardo em cima da figura do pastor, eu acho que isso colaborou. A segunda coisa é que viram que é muito fácil com a igreja você ganhar dinheiro. Infelizmente, né? Então a gente tem visto os universais, os chapelões, a gente tem visto todo esse pessoal falando assim, puxa vida, aquela frase, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. E aí a gente não tem mais aquelas igrejas onde, por exemplo, a diretoria da igreja, ela é formada por leigos, mas são funcionários. E aí o pastor vai fazer o que ele quiser, porque a igreja, ela não tem mais direito a voto. Se ela é uma comunidade, então toda igreja ela precisa ter direito a voto. Ela precisa ser abertamente, eu falo isso explicitamente, porque eu tenho aqui pessoas que fazem parte da minha igreja, e lá isso é aberto. Por exemplo, se é uma comunidade, qual é a vergonha de saber qual o salário do pastor? As pessoas hoje estão tirando de acordo com quem entra. Por que eles não podem saber? Se você entra no portal da transparência e você consegue ver o salário dos políticos, por que não pode ver o salário do seu pastor? Então, na verdade, as pessoas estão descobrindo, infelizmente, primeiro, que igreja, o evangelho é um bom negócio. A gente tem visto, leva um cantor para a sua igreja. Lá na minha igreja, a maior dificuldade que tem é levar cantor, porque eu não pago cachê. Lá não tem cachê. Lá é oferta e não é oferta estipulada. E não tem esse negócio de dar 50% antes. Se quiser, é oferta que todo mundo ganha.
Então, o que está acontecendo, Fernando? As pessoas estão vendo que isso se tornou uma fonte de renda. E boa. Ser pastor hoje, abrir uma igreja, virou um bom negócio, infelizmente. Eu tenho vergonha de falar isso, mas é uma verdade. As igrejas hoje não tem mais a participação. A gente fala de igreja orgânica, mas são poucas igrejas que realmente são orgânicas ao ponto da comunidade poder dizer o que quer e o que não quer. Porque o pastor se tornou o dono da igreja. E ele acha que ele pode receber o que ele quiser. Porque hoje quem faz parte de uma diretoria, e se tem ainda comissão de fiscalização nas igrejas, é raro. Você entende? Então, na verdade, é porque Jesus falou que nos últimos dias existiriam falsos profetas, para a gente ficar esperto, porque os lobos iriam se vestir de pele de cordeiro. Então, nada mais é do que o princípio dos finais dos tempos que nós estamos vivenciando, onde pessoas estão fazendo de igreja negócios e que se tornaram empresários do Evangelho. Empresários da fé, né? E acabam vendendo algumas coisas que não podem ser vendidas, né? Ivan, ¿Puedo responder lo mismo? claro. Gracias. Posso responder o mesmo? Obrigado. Gracias. Sí, yo creo que la tentación Creio que a tentação de que un pastor quiera ser la cabeza de la iglesia es una tentación permanente. é que a tentação do pastor querer ser a cabeça da igreja pode ser permanente. De hecho, Jesús fue tentado, ¿cierto? En la tentación de Jesús, Foi tentado na el tentação de asumir Jesus una posición de cabeza, assumir ¿cierto? uma Es posição una de cabeça. tentación. É uma tentação. Entonces, yo siempre digo, cuando yo era joven, un Quando eu era adolescente, jovem, adolescente, yo sufría con ciertos pecados que eu sofria eran com propios de esses mi edad. conceitos da juventude. Ahora que próprio ya da soy idade. adulto, tengo que luchar con otros pecados. Agora que sou adulto, tenho que Y lutar com outros pecados. uno de esos otros pecados tiene que ver con el orgullo, ¿cierto? El desses orgullo, outros pecados, o orgulho, el deseo de controlar todo. o desejo de controlar tudo. Y yo creo que eso es algo que los pastores tenemos que reconocer delante del Señor. Eu creio que isso nós pastores temos que reconhecer diante do Senhor Y que nos hace bien permanentemente humillarnos delante del Señor y reconocer nuestros problemas. e que permanentemente a gente se humilha ao Senhor para reconhecer os nossos problemas. Creo que un pastor que busca querer ser la cabeza orgánica de una comunidad de fe, de una Creio que o iglesia, pastor que busca querer ser a cabeça da igreja orgânica, lo que expresa eso es una disfuncionalidad en su carácter. o que expressa isso é a disfunção do caráter desse pastor. Y nosotros los pastores tenemos que reconocer que tenemos disfuncionalidades. E nós, os pastores, temos que reconhecer que nós temos defeitos, disfuncionalidades. Y por eso que creo que es importante que en la comunidad, en el colectivo de los hermanos, Por isso que é importante que a coletividade dos irmãos, o coletivo da igreja, os irmãos, es en ese espacio en donde también nos sanamos. nesse espaço onde nós, os pastores, também nos curamos. En la comunidad nos sanamos todos, Em la comunidade, todos nós somos curados. porque el pastor tiene también sus problemas, lo mismo que un hermano en la iglesia. Porque o pastor também tem os seus problemas, como qualquer dos irmãos da Y si igreja. todos aceptamos que tenemos una necesidad de corregir, E se todos nós aceitamos que nós temos a necessidade de corrigir esses problemas, entonces esa es una comunidad que ayuda para que todos crezcamos. então essa é uma comunidade que ajuda para que tudo cresça. Mas você acredita que é seguro para o pastor assumir as suas vulnerabilidades na comunidade, na igreja que ele pastoreia? Estoy absolutamente seguro que el pastor debe transparentar Estou absolutamente seguro que o pastor deve transparecer sus luchas delante de sus hermanos. as suas lutas perante os seus irmãos. Creo que esto de mostrar al pastor como un superhéroe Creio que mostrar isso, o pastor como um super-herói,
lo que hace es alejar a la iglesia, a los hermanos del pastor. Isso faz com que a gente afaste os irmãos do pastor. En este caso, el pastor se transforma en alguien inalcanzable. E nesse caso o pastor se transforma em alguém que a gente não pode alcançar, inalcançável. Y yo por lo menos no quiero tener un pastor inalcanzable. E eu, pelo menos, não quero ter um pastor que seja inalcançável. Quiero tener un pastor que me entienda, porque él también tiene sus propios problemas. Quero um pastor que me entenda, porque ele também tem os seus próprios problemas. Cuando un pastor transparenta sus problemas, sus Quando o situaciones, pastor faz transparecer os seus problemas, eso ayuda a que la iglesia también haga lo mismo. isso faz com que a igreja faça o mesmo, também transpareça. Y creo que eso construye comunidades saludables. E isso constrói, ele acredita que isso constrói comunidades saudáveis. Obrigado. Davidson, eu queria continuar nessa questão contigo e ver o que você acha, porque ainda olhando para a questão do pastor querer assumir a igreja, tal, tem sim toda essa questão da exploração que você explanou muito bem, mas eu também entendo que tem o pastor que queira se proteger. Ele nem quer ganhar muito dinheiro, eu acho que não é muito essa a questão, mas ele tem certo medo, então ele acaba querendo assumir o controle para se proteger, e daí ele não abre as suas vulnerabilidades para a igreja. E como que você acha que a gente poderia resolver isso, né? Ou se você tem alguma experiência disso, conhece alguém que tenha passado por isso, de um pastor que tem medo, né? De repente está com medo de expor as suas vulnerabilidades, com medo ali do que a igreja vai achar, do que a comunidade, do que a diretoria vai achar se eu falar, como é que vai ser, e ele acaba tentando controlar tudo isso e acaba trazendo a igreja como se ele fosse o dono da igreja, né? É lógico. Vamos contar. É lógico, Fernando, que existe grau de intimidade, né? Sim, verdade. Onde a gente verdade. vai se expor. Isso precisa deixar claro, que senão daqui a pouco, né, a liderança está falando que não deve ser falado em púlpito. Né? A gente pode pegar o próprio exemplo de Jesus. Jesus pregar para a multidão. Jesus, lá em Lucas 10, ele faz a comissão dos 70 ou dos 72. A gente vê Jesus com 12 apóstolos, a gente vê Jesus lá no Monte da Transfiguração com 3, no Getsêmani com 3, na casa de Jairo apenas com 3, sempre Pedro, Tiago e João, né? Então, eram aqueles 3 ali que estavam mais próximos de Jesus. Então, existem pessoas que nós podemos expor. Por exemplo, quando ele estava lá mesmo no Getsêmani, ele fala com 12. Fala assim: olha, eu preciso que vocês orem comigo porque a minha alma está em extrema agonia. Mas ele não está falando isso para a multidão, não está falando isso para os 70. Então a gente precisa saber com quem nós vamos abrir, com quem nós vamos falar. E isso é muito importante. É sábio, né? Você saber onde que você vai falar sobre a profundidade, né? É por isso que lá na igreja eu tenho um grupo de pastores, né, onde a gente conversa ali em forma de colegiado. Eu tenho algumas outras coisas que eu trato na questão de diretoria junto com o administrativo da igreja, onde nós tratamos sobre outras coisas. Mas a gente precisa saber com quem nós vamos abrir o nosso coração e até que ponto. Agora, você não pode chegar num púlpito vestindo a capa do Superman, né, do super-homem. Deus não fez homem de ferro, Deus fez homem de fé. É diferente, né? Então nós precisamos ser homens de fé, não homens de ferro. E eu tive lá um caso lá na igreja, de um irmão que saiu da igreja porque eu sempre falava, né? Eu brinco, eu sou um sanguíneo hemorrágico, né? Então, assim, eu sou filho de nordestino, deve ter no meu sangue aí sangue de lampião, querendo fazer justiça, né, a qualquer preço, e enfim, e eu sempre digo, falo assim, não, controlar esse temperamento só com a ajuda do Espírito Santo, que é difícil. E às vezes você pensa em fazer algumas coisas que passa pela mente, né? Mas aí eu fico exatamente com aquilo que a Bíblia nos fala, né? Irai, mas não pequeis. Então, às vezes, vem a ira, mas aí a gente precisa ter o controle dessa ira para a gente não cometer
o pecado. E aí de vez em quando eu brinco e tal, e eu quero as coisas, eu estou aqui, tem um administrador aqui da igreja aqui, que às vezes eu peço as coisas para ele para ontem, coitado, e aí a gente aí fala assim, Deus, a partir de hoje eu nem vou mais falar o que eu estou pensando não, porque se eu falar o que eu estou pensando, você já vai querer para a semana que vem, né? Aquela coisa da ansiedade de querer fazer, de ir fazendo, de inovando. Então, e quando foge do meu controle, quando não sai da forma como eu gostaria que fosse, isso às vezes me deixa muito chateado, irritado, né? E às vezes eu falo isso de público. Teve irmão uma vez falou assim, eu não sei porque que você está falando tudo isso a seu respeito. Eu falei assim, para mostrar que eu sou homem como todo mundo, para mostrar que eu sou igual a todo mundo. Esse irmão já saiu da igreja, né? Porque ele estava procurando uma pessoa que não existia. Eu falei assim, quem fala sobre impecabilidade e tudo mais é a igreja católica, diz que o Papa não peca, né? Diz que o Papa não comete erros. Você quer, vá para a igreja católica. Lá o sacerdote deles é esse cara que não peca, esse cara que não comete erro. Mas se você quer uma igreja evangélica de verdade, você vai saber, né? Como Paulo disse, quando eu estou fraco é que eu sou forte. Então eu exponho minha fraqueza exatamente, eu mostro minha fraqueza exatamente porque eu sei quais são os meus pontos vulneráveis, eu sei qual é o meu calcanhar de Aquiles, entendeu? Para que eu expondo isso, eu colocando isso às claras, eu cada vez mais, eu trago isso para a minha mente, para me fortificar cada vez mais nesses meus pontos vulneráveis. E você vê quais seriam as características de uma comunidade saudável? Quais seriam, assim, a gente falou sobre algumas questões aqui, quais são, olhando assim, eu estou começando uma igreja, né? Sou um plantador de igreja. O que eu deveria investir para eu ter uma comunidade saudável, né? Ser pastor de uma comunidade saudável? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de fazer um paralelo entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, né? Na igreja de Jerusalém, Atos capítulo 1, 4, depois Atos capítulo 1, verso de número 8, Jesus disse, olha, vocês precisam ficar aqui até vocês serem revestidos de poder. E aí ele diz, olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vem Atos 2. Mas de Atos 1, 8 até Atos capítulo de número 7, quando vem a perseguição da igreja, Atos 8, 7, quando é a morte de Estevão, Atos capítulo 8 ali, quando a perseguição, a gente tem um hiato de tempo aí, de 3, 4 anos. Mas de Atos 1, 8 até Atos capítulo 11, nós temos aí um hiato de tempo de 10 anos. E Jesus disse, olha, vocês precisam ser minhas testemunhas simultaneamente. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja de Jerusalém tinha os grandes apóstolos. A igreja de Antioquia começa com homens comuns. Homens comuns que dependiam da graça. Homens comuns sem liderança. A igreja de Antioquia, onde eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, aonde essas pessoas reconheciam e eles foram intitulados dessa forma, falaram assim, esses caras provêm daquele tal de Cristo. Esses caras são semelhantes a Cristo. Era uma igreja que não tinha liderança. Depois é enviado então Barnabé para lá. Mas eu gosto muito da igreja de Antioquia, porque é essa igreja que cresce de forma orgânica, sem esses grandes líderes, sem os grandes apóstolos, eles não estavam ali. Até quando Pedro vai para fazer besteira, lá no livro de Gálatas diz que Paulo teve que repreender ele face a face, né? Eu estou com gentil, eu estou aqui, né? Eu estou com gentil aqui, eu estou num bom sentido com a igreja de Antioquia. Mas o exemplo de igreja não é de Jerusalém. A igreja de Antioquia, para enviar os seus missionários, o que eles fazem? Eles oram. Eles oram. Você vai na maioria das assembleias que nós temos denominacionais, existe tudo, só não tem oração. Quem vai ser o nosso próximo presidente? Quem vai ser o diretor? Quem vai fazer? Não, vamos fazer a politicagem. Não tem oração. A Bíblia diz ali em Atos capítulo 11 que eles oram, jejuam, as ferramentas espirituais. Então o Espírito Santo de Deus mostra àqueles homens quem deveriam ir.
E é tão interessante, outra coisa que eu acho fenomenal na igreja de Antioquia, é que quando eles não enviam missionários aventureiros, eles enviam seus melhores homens, são os melhores homens. Você já viu que muitas vezes, em algumas igrejas, quando quer enviar os missionários, enviam os mais aventureiros, não enviam os mais preparados? Então é abrir mão dos melhores para cumprir o ID de Cristo Jesus. Aí nós seremos uma igreja orgânica. E você, Ivan, como é que você vê? Quais seriam as características de uma igreja saudável, uma igreja orgânica saudável? Yo creo que una iglesia saludable es una iglesia que cumple la misión. Eu creio que uma igreja saudável é uma igreja que cumpre a missão. Ahora, la misión de Dios, A missão de Deus, no su propia misión. nossa própria missão. Digo esto porque muchas iglesias están intentando descubrir su propia misión. Digo isso porque muitas igrejas estão tentando descobrir a sua própria missão. Y esto se relaciona con lo que conversé al comienzo respecto de separar lo que es una iglesia como una organización o como un cuerpo. E isso começa quando você faz essa diferenciação da igreja como um corpo ou uma organização. Ahora, yo creo que yo he leído como 30 libros Eu creio e eu li como 30 livros respecto de qué es lo que es una iglesia saludable a respeito do que é uma igreja y te encuentras saudável. con 30 respuestas diferentes. E você encontra 30 respostas Si tú te diferentes. vas al libro de Hechos Si vos- y comienzas a leer, ¿cierto?, lo que ocurrió con Jerusalén y con Antioquía, Se você vai ao livro de Atos e começa a ver o que aconteceu com a igreja de Jerusalém e uno Antioquia, podría reconocer señales de una iglesia saludable en ese proceso. qualquer pessoa poderia reconhecer Señales reconhecer os de sinais igreja de uma saudável. igreja saudável. En ese proceso. Perdão, nesse processo. Cuando investigas cada una de las iglesias del Asia Menor, Quando você investiga, procura cada uma dessas igrejas da Ásia Menor, investigas sobre la iglesia en Filipenses, la iglesia en los Gálatas, la iglesia, etcétera, también puedes descubrir otras señales también de salud. quando você olha essas igrejas de Filipenses e essas outras igrejas, você consegue reconhecer também esses sinais. Si pensamos como pensamos actualmente, Se pensarmos como atualmente, podríamos suponer que el crecimiento de una iglesia es una señal de iglesia saludable. podemos reconhecer que o crescimento de uma igreja é um sinal de uma igreja saudável. Por ejemplo, en Chile no hay ninguna iglesia bautista que tenga más de 500 miembros. Ou seja, em Chile, nós não temos nenhuma igreja batista com mais de 500 membros. Una iglesia con 300 personas es una iglesia grande. Uma igreja com 300 pessoas já é uma igreja grande. Y para algunos eso es una iglesia saludable. E para alguns, isso é uma igreja saudável. Entonces, yo creo que la respuesta está evidentemente en la Biblia Ou seja, eu creio que a resposta está em evidências na Bíblia. y rescatar las señales de salud de las comunidades de fe que encontramos en el Nuevo Testamento. Ou seja, resgatar esses sinais que a gente encontra na Bíblia que indicam a comunidade saudável, sinais da comunidade saudável. Por ejemplo, hay iglesias que disfrutan de una muy buena relación, Existem igrejas que desfrutam de uma boa relação. pero hay iglesias que disfrutan de otros beneficios. E há igrejas que desfrutam de outros benefícios. Entonces, yo creo que la respuesta no es una sola Creio que a resposta não é apenas uma. y solamente se resume, creo yo, en que una iglesia sana es una iglesia que cumple la misión de Dios. Ou seja, tudo se resume a uma igreja que cumpre a missão de Deus. Obrigado. Alguém gostaria de ter alguma pergunta? Agora? A gente tem um microfone aqui, ele pode nos ajudar. Se você teria alguma pergunta para fazer sobre essa questão da igreja saudável, uma igreja orgânica. Se não tiver, eu continuo Fernando, aqui. deixa eu só dar uma palavra aqui. A gente não Claro. pode deixar de se lembrar também, né? Além da gente usar todas essas ferramentas espirituais, e eu gostei muito da fala, né? Porque se a gente ler 30 livros diferentes, vão ter
30 coisas diferentes falando sobre como crescer. E a gente precisa, eu acho que a igreja precisa voltar para a Bíblia, né? Então, assim, quais são as ferramentas? O que foi usado? O que a igreja de Antioquia, por que ela deu certo? Por que a igreja de Éfeso deu certo? Paulo ficou ali 3 anos, mas ele vai fundar ali a escola de Tirano, onde ele vai ensinar a Bíblia. Todas essas igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor, todas elas são frutos da igreja de Éfeso, da escola de Tirano, onde Paulo se dedicou ao ensino da Bíblia durante quase 2 anos. Então a gente precisa voltar para a palavra. A gente tem muitas ferramentas, muitas técnicas de crescimento de igreja, mas onde a gente não tem visto uma transformação verdadeira, genuína das pessoas. Quando eu falo essa transformação, é uma transformação pelo agir da pessoa, do Espírito Santo de Deus, né? E a outra coisa é que às vezes a gente pensa em grandes coisas e a gente se esquece daquilo que Tiago, irmão de Jesus, vai nos deixar como verdadeira religião. Lá em Tiago 1:27, ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. A nossa igreja tem 27 anos, 23 anos, no 4º ano da nossa igreja, e ninguém nasce grande, né? Eu costumo dizer que só quem nasceu grande foi Adão, né? Ninguém nasce grande. Então, no 4º ano da nossa igreja, nós começamos a abrir os nossos projetos sociais, e projetos que a gente chama de alta complexidade. Nós temos 2 casas lares, que são conhecidos como os orfanatos. Eu não sei se alguém aqui trabalha, mas hoje você ter casa lá, é só porque você tem que cumprir mesmo o I de Jesus, é só porque você entendeu o Evangelho, porque você tinha de tudo para não se ter casa lá hoje no Brasil, sabe, por conta de tantas coisas que a gente vive. Eu, por exemplo, já fui para uma juíza da Vara de Infância e Juventude lá do nosso estado, eu já fui 2 vezes ameaçado de prisão por ela. Pela juíza? Pela juíza, né? Mas Deus levou essa aí. Isso não está sendo gravado não, né? Vocês cortam, então vocês cortam aí, por favor. Se bem que Deus já levou, não sei se foi Deus, mas já foi, né? Então, assim, é uma coisa muito complexa hoje, né? A gente tem lá, por exemplo, a gente começou, o nosso primeiro projeto social foi um centro de recuperação, né? Que hoje, depois de, tem 7 anos agora, como a Cristolândia foi para o nosso estado, nós fizemos essa parceria, nós fizemos a doação lá, né? Arrendamos os sítios que nós temos, né? E inclusive pagamos as contas de água, de luz, fornecemos comida, pagamos uma missionária, entende? Então, assim, a gente precisa se voltar também para isso que Tiago diz, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. E cuidar de órfão no Brasil, irmão, é difícil. Hoje a gente tem um gasto com 2 casas lares mensais de cerca de R$90 mil. Mas fala assim, mas hoje vocês têm 27 anos, mas a gente começou há 23 anos atrás. A gente começou entendendo o que é verdadeira religião, aquilo que Salomão vai escrever, se eu não me falha a memória, não sei se é Provérbios 16, 19, ele vai dizer o seguinte: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, clamará e também não será escutado. Então a gente precisa, como igreja brasileira, olhar para os mais necessitados, às vezes segurar algumas coisas e fazer e cumprir a verdadeira religião que Cristo quer. E isso, eu tenho visto muito, né, isso é uma das coisas que hoje eu tenho feito aqui na nossa igreja, é a direção da ONG, né? Eu tenho visto a importância do povo de Deus de fazer isso, porque se a gente for depender do governo, do estado ou sei lá de alguém, né, nada muda, né? Então, como o povo de Deus, realmente essa é a missão, né? Uma parte dela não é só isso, mas uma grande parte da missão que Cristo deixou para a gente fazer, né? A gente teve uma experiência agora muito interessante, foi até falado lá, é porque essas coisas lá na igreja não é filmado, que não pode, né? Mas a gente teve uma experiência muito legal.
acho que tem um mês, 45 dias atrás, de uma das meninas da nossa casa que foi ser adotada, e ela descobriu, porque as nossas casas são casas confessionais, entendeu? As crianças, elas moram lá, né? Estão em segredo de justiça, algumas são órfãs, outras não, umas já foram destituídas do poder familiar, outras não, né? Ainda estão no processo. E a gente tinha uma adolescente que ela conheceu o Evangelho ali na nossa casa, conheceu o Cristo Jesus ali, e ela estava no processo de adoção e descobriu que os pais queriam adotá-los, eles eram homoafetivos, e eles eram donos de um centro de terreiro de macumba, e ela resolveu não ser adotada. Ela falou assim: não é isso que eu quero. O que eu quero para a minha vida, eu quero ter um pai, uma mãe, e que professe a mesma fé que eu tenho. Ela desistiu de ser adotada, porque ela conheceu a Cristo Jesus lá, ela conheceu o Evangelho lá, né, na nossa casa, e agora recentemente, há 40 dias atrás, nós fizemos um culto, apresentando os pais dela, evangélicos, foi adotada, e agora está nesse processo aí. Que bacana. O Evangelho transforma mesmo, né? Transforma. Muito bem, Ivan, queria deixar as últimas palavras aqui, a gente tem mais 3 minutinhos. 3 minutitos. Sí, estaba Deixar pensando assim. lo que el pastor señalaba. Estava pensando que o pastor estava Él decía que hacían proyectos sociales confesionales. projetos sociais confessionais. Sí, nosotros en Chile, por nuestra legislación, Nós no Chile, pela nossa legislação, las iglesias en términos confesionales as igrejas em termos de confissão no tienen ningún apoyo económico não tem nenhum apoio econômico para hacer ningún tipo de actividad social. para fazer nenhum tipo de atividade Entonces social. nosotros como iglesia creamos una fundación Então nós como igreja criamos uma fundação que no es confesional que não é confessional y nos permite llegar a personas que están con vulnerabilidad social. ou seja, que nos permitiu chegar a pessoas com vulnerabilidade social. Postulamos a proyectos del Estado, Postulamos projetos do Estado, levantamos recursos del Estado, levantamos recursos do Estado, ejecutamos los proyectos executamos os projetos y no son confesionales. e não são confessionais. Pero todo lo que hacemos es confesional, Mas tudo que a gente faz é confessional. porque las personas son discipuladas Porque as pessoas são ensinadas y terminamos al final bautizándolos. e terminamos ao final batizando elas. Las personas que están con familias rotas As pessoas, pessoas que estão com as famílias recuperan sus quebradas, familias, recuperam recuperan suas sus famílias, matrimonios, recupera os casamentos, recuperan sus hijos, recupera os filhos, y eso sucede en el contexto de la iglesia. e isso sucede nesse contexto de igreja. Entonces, es un mecanismo que nosotros encontramos Esse é um mecanismo que a gente encontrou para poder cumplir con la verdadera religión. para poder cumprir com essa verdadeira religião. Entonces los hacemos a través de de un rostro confesional que es la iglesia, Ou seja, a gente faz através de um rosto confessional, que é a igreja, pero en paralelo a través de una fundación no confesional. mas através de uma função paralela, que seria uma organização. Pero todo está en el contexto de la fe en Cristo Jesús. Mas tudo isso está no contexto da fé em Cristo. Obrigado. Obrigado, Davidson, pelo seu tempo, pelas tuas palavras. Obrigado, Ivan, pelo seu tempo também, pelas suas palavras. Então a gente está encerrando aqui este painel.